Bem, agora na sequência, eu queria só avisar que nós vamos ter, depois do painel, um debate. Então, aqueles que quiserem fazer perguntas, podem, inclusive, já por escrito, apresentar. Tem monitores que têm um formulário direitinho para apresentação de perguntas e vocês podem formulá-las por escrito. Tá? A gente vai ter 1 hora, mais ou menos, para o debate. E, de imediato, então, eu vou passar a palavra para o Edésio Fernandes, não sem antes fazer uma saudação ao querido Edésio, amigo querido e companheiro de produção, né, intelectual a respeito do direito urbanístico e de quem eu estava com muita saudade. Né? Então, eu tenho certeza que todos os colegas querem muito te ouvir, Edésio, porque nesta mesa, nesse painel, você é aquele que vai ter o olhar do jurista para essa discussão. Né? Então, somos todos ouvidos, a palavra é sua, doutora Edésio. Por 20 minutos eu vou controlar o tempo com muita generosidade. Bom dia a todos e todas. Como vocês já devem... Não está funcionando? Então, bom dia a todos e todas. Como vocês já devem ter percebido, eu estou sem voz. Mas está voltando. Ontem eu achei que não ia dar conta de falar, mas hoje aos poucos está voltando, então peço um pouco de paciência para a minha nova voz sexy. Né? Agora, eu acho que em parte foi em face de tantas atrocidades que a gente vê todo dia na televisão, na internet, no jornal, eu me vejo gritando para dentro e para fora, fora todo mundo, né? Eu acho que nisso aí parte da voz foi embora. E a outra parte é essa dificuldade de encontrar uma voz que não só expressa a nossa indignação, a nossa repulsa, como a Betânia tão bem colocou, com tanto vigor, quanto a todos esses processos de violência política, de violência jurídica, de violência policial, de violência simbólica, de violência material que tem escurecido os nossos caminhos, mas também essa falta de voz para encontrar o que dizer, né? O que propor, como enfrentar essa situação que é tão dilaceradora, na verdade. Então, eu trouxe essa metáfora aí baixou o espírito do Garcia Márquez, né? Então, essa metáfora de como pensar na nossa área de trabalho, no nosso campo de atuação, na nossa arena de disputas, que é o direito urbanístico, em tempos do cólera, não é? Esse tempo do Leviatã institucionalizado e que se impõe com tanta força autoritária sobre todos nós. Então, se fosse, né, em condições normais de temperatura e pressão, em um encontro aqui do IBDU, que se dá a cada 2 anos, esse é o 9º encontro, nós estaríamos, de alguma forma, em alguma medida, nos autocongratulando, né? Aquela coisa de discutir o estado do conhecimento dessa nossa área de pensamento, reflexão, produção e ação. Nós estaríamos olhando para o processo histórico, né? Sobretudo aí, a partir da criação do IBDU, mas, enfim, da Constituição da Ordem Jurídica Urbanística Brasileira, e nos perguntando onde estamos nesse processo, o que conquistamos, quais são os problemas, quais são os obstáculos, quais são as novas frentes de reflexão, de atuação e como avançar. Isso seria uma agenda normal, né, como foi, na verdade, o caso dos encontros que precederam esse encontro. Isso é o que se espera de uma avaliação, de um encontro bianual que vai tratar, né, desse tema. Então, normalmente, nós estaríamos avaliando esse movimento cíclico de altos e baixos, e perdas, e ganhos, e avanços, e retrocessos. Alguns mais otimistas, como eu ainda espero, né, me ver, diriam, não é que a gente esteja parado no mesmo lugar. Nós estamos em um movimento de espiral, uma espiral crescente. Quer dizer, a visão parece a mesma, mas o patamar mudou. Né? Quer dizer, isso era o que me movia até então
no meu esforço de ser otimista, sempre que eu me percebia olhando para a mesma paisagem. Eu falava, gente, tanto investimento, tanta luta, tanto sacrifício, e a paisagem não mudou. Mas aí sempre essa metáfora da espiral me alimentava a alma, essa ideia de que sim, né, nós estamos olhando para o que parece a mesma coisa, mas de um outro patamar, né, de avanço. Contudo, nas condições atuais, né, a pergunta alarmante é, mas o que aconteceu? Né? O que está acontecendo conosco? Não é? Quer dizer, como que nós chegamos neste enorme impasse? Como que caímos nesse buraco que parece não ter fundo? Nessa noite que não acaba, que não tem aurora, que não aponta alternativas de um nascer do sol? O que nós fizemos de errado? Acho que essa é uma questão importante também, tentar avaliar o que foi, né, a nossa participação por ação, por omissão, por cegueira, né, nesse processo, onde que nós nos equivocamos. Tem saída? E como sair desse buraco? Como sair desse impasse? Né? São questões que, muito mais do que uma espiral crescente, a gente se vê mais nesse processo de queda livre. Né? Queda livre sem rede de proteção, sem, né, nenhum amparo. Aí. Então é um momento realmente muito preocupante, muito alarmante, de ver, né, a desconstrução tão rápida de algo que nos levou tanto tempo para construir. Como é difícil construir e como é fácil destruir. Né? Isso aqui, para mim, são questões que têm vindo com muito vigor, né, nesse esforço de reflexão. Então, eu acho que, como foi colocado desde a cerimônia de abertura, eu estou me sentindo plenamente confortável aqui, porque eu partilho 100% do que tem sido colocado aqui. Eu acho que é muito importante a gente olhar para dentro um pouco, né, aproveitar desse momento de crise para repensar quem nós somos nesse processo. E, nesse sentido, eu me lembrei de que há uns 2, 3 anos, na França, eu encontrei um livro exatamente sobre o estado do conhecimento naquele país sobre a questão urbana. Então, um livro com produção interdisciplinar, profissionais de vários contextos. E na parte do direito, o jurista convidado para escrever, ele começou dizendo, quanto ao direito urbanístico francês, o direito urbanístico não existia, nós o inventamos. E eu acho que é bem essa também a nossa experiência brasileira. O direito urbanístico não existia, nós o inventamos. Nós o colocamos na Constituição Federal. Nós demos estofo a esse novo direito na ordem jurídica crescente, simbolizada pelo Estatuto da Cidade, mas muito mais ampla do que o Estatuto da Cidade. Agora, um direito que é muito peculiar no contexto mais amplo dos ramos do direito brasileiro, porque é um direito que, desde a sua origem, sempre foi comprometido com a agenda da reforma urbana. Essa agenda construída social e politicamente no cotidiano dos diversos atores, não é, que constroem, habitam, usufruem, disputam as cidades brasileiras. Mais recentemente, é um direito que incorporou com muito vigor a plataforma do direito à cidade, de tal maneira que não mais uma mera bandeira filosófica, não mais uma mera plataforma político-social, o direito da cidade é hoje um direito mesmo, começando com o reconhecimento, no caso brasileiro, pelo Estatuto da Cidade, do direito coletivo às cidades sustentáveis e, mais recentemente, o reconhecimento na esfera do direito internacional de que existe algo que se chama de direito à cidade. Essa foi a fórmula fortemente disputada e conseguida, não é, com liderança do trabalho incansável do Nelson Saule na nova agenda urbana, que foi a comunidade internacional ter que ceder a essa pressão e
colocam nesses termos o que em alguns contextos se refere como sendo o direito à cidade, né? Agora, um direito que sempre teve da sua origem essa natureza que é interdisciplinar, que é plural, que é política e socialmente engajada, buscando critérios de justiça social, respeitando princípios de diversidade, apostando em caminhos de inclusão. Por tudo isso, é um direito que se distingue fundamentalmente dos ramos tradicionais do direito brasileiro, sobretudo do direito público brasileiro, onde ele se insere, porque nós estamos aqui trabalhando com um conceito outro de direito público, porque a nossa concepção da esfera pública não se reduz à esfera estatal. Tudo o que é estatal é público, mas nem tudo o que é público é estatal. Essa sempre foi uma questão fundadora, fundacional do direito urbanístico brasileiro, que não é o mesmo, portanto, jamais será restrito, não é, à agenda do direito administrativo, por exemplo. Claro que as interfaces estão lá, entre vários ramos do direito, mas o que nós estamos há 20 anos ou mais tentando construir no Brasil é esse direito para o século XXI, com todos os desafios que a professora Tânia colocou, de todas essas ordens de crise energética, ambiental, econômica, fiscal, habitacional, não é? Política, social, jurídica, desse mundo que não apenas é cada vez mais globalizado, mas cada vez mais urbanizado. Quer dizer, desde 2008, a maior parte da população mundial vive em cidades. E esse padrão de produção das cidades que é segregador, que é ineficiente, que é irracional, que é poluidor, que é injusto, que é ilegal, é informal, é o padrão hoje que se verifica internacionalmente. Então, qual que é o direito para cidades contemporâneas? Essa cidade da crise do emprego, essa cidade, não é, da crise do Estado, essa cidade da crise social, essa cidade da migração recorde, a cidade do aquecimento global, dos desastres ambientais. Quer dizer, então, nós estamos trabalhando, ou tentando trabalhar, com categorias que nunca foram, né, enfrentadas por outros ramos do direito brasileiro. Então, é daí que surge esse instituto que nos une, que nos reúne, que promove os nossos encontros, que é o IBDU, que tão bravamente tem ocupado e ampliado os seus espaços de ação, seja na produção doutrinária, seja ao influenciar processos de produção legislativa, seja mesmo participando de diversas maneiras de processos de criação da jurisprudência no Brasil, criando condições de aglutinar as forças que estão aí envolvidas na construção desse paradigma ou outro. E avanços houve, eu acho que é inegável reconhecer que nesse período aí, principalmente do final da década de 70 em diante, uma ordem jurídica urbanística se constituiu no Brasil. Da 6766 até agora, toda uma diversidade, né, de normas, de princípios, de leis, de portarias, de decretos, de medidas provisórias, bibliografia, doutrina, jurisprudência. Pouco a pouco as faculdades de direito, com muito atraso, passaram a reconhecer, passaram a criar mais e mais cursos específicos sobre essa disciplina. O tema da regularização das favelas é incluído na agenda jurídico-política brasileira no começo da década de 80, em Belo Horizonte e em Recife, introduzindo esse conceito das EIs, que hoje é um conceito adotado e adaptado em diversos outros países, né? O movimento da reforma urbana, levando aquele momento tão especial que foi a emenda popular pela política urbana, que vai desembocar no capítulo original da Constituição Federal de 88 sobre política urbana. Os anos 90, em que o Brasil se transformou, em boa parte, num grande laboratório
de experiências de gestão municipal, o orçamento participativo, instrumentos variados, processos, estratégias, mecanismos que, de alguma forma, tentavam dar concretude a esses princípios do ideário da reforma urbana. No vácuo político-institucional e na necessidade de se organizar a discussão também na esfera federal, o movimento da reforma urbana vira um fórum da reforma urbana, consegue influenciar, não é, a produção legislativa. 12 anos depois, a Constituição é regulamentada na forma dessa lei marco, que é o Estatuto da Cidade, e toda uma legislação subsequente que hoje já está aí na casa de dezenas de novas leis federais sobre temas diversos, da regularização, do saneamento, do transporte, do crédito imobiliário, do registro de imóveis, não é? Quer dizer, da terra pública, quer dizer, todo um arsenal de legislação sobre os temas que nos interessam. Em termos institucionais, a criação do Ministério da Cidade e do Conselho Nacional das Cidades em 2003, isso tudo também amparando, não é, a aprovação de centenas, se não milhares, de leis estaduais, ainda que os Estados-membros no Brasil ainda não tenham abraçado esse movimento com vigor, mas só de planos diretores municipais aprovados nos últimos anos, são 1.450 em média. Quer dizer, isso é muito relevante, né? Essa criação dessa ordem jurídica com esse fôlego e essa presença. O Estatuto da Cidade, então, o Elson muito bem trabalhou, eu não vou tratar dele, mas eu já me encontrei em diversas situações com chefes de Estado que dizem abertamente que inveja de vocês por terem essa lei marco. Quem me dera ter uma lei que me possibilitasse formular políticas, né, organizar programas e aprovar projetos com base nesses princípios. Quem me dera ter uma lei que me obrigasse a fazer o que essa lei obriga que seja feito. Não é? Quer dizer, é uma lei saudada também por ser talvez a única lei brasileira de direito público que articula princípios, né, com mecanismos, com processos, com instrumentos e que tem algo que é raríssimo no direito brasileiro, que é a preocupação com quem vai pagar a conta, com o financiamento do desenvolvimento urbano. Quer dizer, é uma lei completa nesse sentido, né? Agora, tem seus limites, né? Que o Elson muito bem colocou e eu vou falar um pouco. No entanto, a despeito dessa construção, nós temos também um processo de desconstrução, um processo de desmonte, e eu acho que é justo dizer que esse desmonte não começou em 2015, né? Ele não começou depois do golpe, ele já vinha acontecendo desde antes, na verdade, para mim, desde 2005, quando o Ministério das Cidades é o primeiro dos ministérios a ser rifado na busca dessa governabilidade impossível que gerou os pactos mais espúrios e mais, não é, questionáveis, né? A aprovação de um programa massivo de produção habitacional que não tem nenhuma articulação com uma política habitacional. Ele é um programa, ele não é uma política, que acaba reforçando padrões históricos de segregação, de exclusão, ao invés de promover reforma urbana, né? O próprio PAC também, junto com o Minha Casa Minha Vida, são as duas ações que correspondem ao maior investimento de dinheiro público da história da América Latina em políticas sociais, e que, longe de promoverem alguma medida de reforma urbana, acabaram por agravar processos, problemas há muito existentes e identificados. Maio, junho de 2013, para mim, em última análise, tudo aquilo que parecia, né, gente atirando para todo lado, com todo tipo de demanda, com todo tipo de reivindicação, em última análise, para mim, é possível organizar
essa fragmentação, dessa manifestação horizontal em torno da questão urbana. Em última análise, o que as pessoas estavam questionando era exatamente a falta de enfrentamento dessa crise urbana, né, onde moram, cidades onde moram 85% dos brasileiros. Contudo, para mim, a diferença é que, nesse período aí até 2014, em que pesem todos esses, né, processos de desmonte, ainda havia um campo de disputas aberto dentro do aparato estatal. E alguns limites eram respeitados. Para mim, a novidade desde 2015 e 2016, sobretudo, é que esse desmonte amplo de políticas, de leis, de programas, de projetos e ações, que tem se dado de forma galopante, é uma medida provisória por semana de um governo que nunca foi eleito, não é? Quer dizer, é que se perdeu qualquer limite, é que se perdeu qualquer pudor. Fechou-se esse campo de disputas dentro do aparato estatal. Se existe um campo de disputas hoje, ele está fora do aparato estatal. Eu acho que essa é uma lição importante e a Lei 13.465 simboliza muito esse ethos que foi instaurado dessa forma ilegítima, dessa forma autoritária, que é esse ethos da negação da cidade, do direito à cidade, dos direitos humanos na cidade, dos direitos sociais na cidade. Então, desde o Minha Casa Minha Vida até toda a mobilização de 2013, para mim, né, a gente está vendo isso acontecer há mais tempo e, de alguma maneira, permitimos que esse desmonte tão agressivo acontecesse na esfera federal e, pior, na esfera municipal. Porque, desde então, o que nós temos visto é essa penetração agressiva do capital imobiliário globalizado, rentista, com um deslocamento recorde na história brasileira de recursos públicos para o setor privado. Terras públicas, direitos de construção, direitos de desenvolvimento, créditos financeiros, subsídios fiscais, incentivos econômicos, isenções, anistias, o volume desse deslocamento do público para o privado em nome de regeneração, renovação, requalificação, o que for, é absurdo, em processos obscuros, sem qualquer participação e transparência. Estratégias variadas de privatização, mercantilização, financeirização da terra, da propriedade, da cidade. Aumento também recorde dos preços de imóveis e aluguéis e aumento da informalidade, que hoje cada vez mais também é periferizada, não é? Processos variados de segregação, exclusão, remoção e expulsão, esvaziamento quase que completo dos processos participativos. Que tristeza ver cidades que, em alguma medida, tinham abraçado a agenda da reforma urbana, hoje embarcando, né, nessa enorme tsunami, na é verdade, né, neoliberal. São Paulo, Santo André, Diadema, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, que era a vitrine mundial da gestão urbana, né, participativa, da inclusão, né, da reforma. Quer dizer, esse neoliberalismo que hoje prevalece hegemônico, né, muito, como a Letícia também colocou, que veio à tona com um vigor enorme por ocasião da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, né, e que nos coloca diante dessa questão. Mas o que é que aconteceu? Né? Onde foi parar a reforma urbana? Como foi possível um desmonte desse porte, com essa ordem de agressividade, num tempo tão curto? Né? Como explicar as atuais contradições da mobilização? Porque não é que não exista mobilização. A gente está vendo aí o movimento do sem teto, o movimento do sem terra, ocupações para todo lado, o povo do passe livre, a mobilização está aí. Mas
está faltando, né, canalizar, organizar, encontrar os processos que permitam com que toda essa mobilização leve a mudanças, né? Quem são os novos atores? Num mundo hoje em que cidades brasileiras têm a formação de preços determinadas por fundos de investimento, por hedge funds. São Paulo hoje, um dos principais atores determinando quem mora onde em São Paulo, porque é um dos atores que determina como se forma preço de propriedade e aluguel, é um fundo de investimento que investe dinheiro de donas de casas japonesas, que não tem a menor ideia de onde o dinheiro delas está sendo investido, mas é um dinheiro que está determinando quem vive onde em São Paulo. Agora, a reação que eu tenho percebido, né, generalizada, então, face a esse descompasso tão absurdo, né? Obrigado, querido. É uma descrença generalizada nas leis e nos planos. Uma falta de crença generalizada no planejamento, no urbanismo e no direito urbanístico, né? Eu, pessoalmente, eu tenho lido muitas avaliações que têm sido feitas dessa nova geração de planos diretores. A minha colocação, que eu sei que é provocativa, a lei não tem culpa. A culpa não é da lei. Por mais que a lei tenha muitos limites estruturais, conjunturais, por mais que a lei possa e precise ser, né, aprimorada aqui e ali, com todos os seus limites, o problema maior é que todo o potencial aberto por essa lei marco, por essa lei paradigmática, foi muito pouco explorado, por razões diversas. Depois podemos discutir quais, que vão do clientelismo político, do domínio da política local pelos empresários de ônibus ou pelos proprietários de terra, pela formação ainda muito conservadora dos urbanistas brasileiros, sobretudo no que toca à questão da propriedade. Tem uma diversidade de razões aí. Mas a verdade é que, para mim, o potencial enorme dessa lei marco, ele foi comprometido, quando não esvaziado, por um enfoque que segue sendo essencialmente formalista, artificialmente ambicioso, excessivamente burocrático e, sobretudo, meramente regulatório. O urbanista brasileiro não entendeu que função social da propriedade está no poder de obrigar e não apenas no poder de regular, né? Quer dizer, a falta de articulação entre as políticas, é a urbana que não fala com a habitacional, que não fala com o transporte, que não fala com a fundiária, e, sobretudo, a falta de articulação com aquilo que na França se chama da trama verde-azul, não é? Que é a existência dos recursos hídricos, não é? Das áreas de vegetação, aquilo que, para que essa nova cidade aí, que cada vez tem menos água, que é cada vez mais poluída, precisa para sobreviver. Outra coisa que não foi minimamente levada em conta, capacidade de ação, monitoramento e execução, a baixíssima capacidade de ação dos municípios brasileiros. São Paulo, que é São Paulo, tem sistematicamente devolvido dinheiro para o governo federal por incapacidade de fazer projetos. Imaginem os outros municípios brasileiros. Agora, sobretudo, para mim, o nó do problema continua sendo o nó da terra. Quer dizer, o fato de que toda essa nova geração de planos simplesmente se recusou a enfrentar a questão fundiária. O fato de que esse déficit habitacional, seja em Floripa, seja em qualquer outra cidade brasileira, convive com esse estoque indecente de imóveis vazios, subutilizados, de terras com serviços e infraestrutura colocados com dinheiro público e que não são utilizados, com processo de informalidade cada vez mais precários, mais caros, inclusive para todos, gerando, né, impactos de várias ordens. Quer dizer, essa incapacidade de interferir diretamente na estrutura fundiária para dar uma função social, não só à propriedade privada, também à terra pública, à propriedade pública, né? Enfim, então, voltou. Agora, para mim,
nesse esforço de fazer uma reflexão, estou quase acabando, acho que a gente tem que pensar, então, face a esse descompasso entre leis e realidades, entre intenções e efeitos, será que a gente também não está trabalhando aí com algumas categorias que são erradas ou, no mínimo, anacrônicas? Porque o que aconteceu é o seguinte, mudou a cidade. A cidade, né, como a doutora Tânia também colocou, não é mais apenas o lugar da produção econômica. No contexto de uma produção econômica que é pós-industrial e cada vez mais globalizada, a cidade também é o objeto dessa produção, né? Daí esses recordes de especulação, financeirização, mercantilização, né? Critérios tradicionais. Município é uma categoria que nos atende quando a urbanização brasileira é, no mínimo, metropolitana. Se a gente for inserir, então, a dimensão da trama verde-azul, no mínimo, a gente tem que trabalhar a esfera da bacia. Então, será que nós não estamos investindo em categorias do século XIX para falar da cidade do século XXI? Zoneamento, né, com todo o seu, né, conteúdo de funcionalismo, né, que acaba tendo impactos enormes na formação de preço, determinando quem pode viver onde na cidade, sobretudo na falta da coragem de intervir na estrutura fundiária. Zoneamento sem estrutura fundiária é confirmar a segregação. Participação de quem? Se eu nem sei quem são os atores, eu vou chamar as donas de casa japonesa para discutirem as leis, não é? E mais, isso é claro que é uma brincadeira, mas uma participação que é meramente abstrata. Quando ela existe, ela se dá durante a elaboração da lei. Depois, não tem instâncias, né, de participação, fica tudo transferido para o poder público, inclusive aí, com toda esse escopo da corrupção urbanística, né, da manipulação das regras. Então, a verdade é que todo esse ideário da reforma urbana que levou ao Estatuto da Cidade, ele prevaleceu com muito vigor entre 1970 e 2000, mas desde os anos 1990, tem outra cidade sendo formada, outra inserção do Brasil no capitalismo internacional, outra demanda de regulação. Que focos, então, nós deveríamos ter, né? Sobretudo para territorializar as propostas. Um outro ponto, é o último ponto que eu queria colocar, é que também nessa descrença generalizada que eu vejo das pessoas, a lei que não pegou, a lei que gerou mais problemas, a lei que foi capturada pelo empresariado, a lei que na verdade, legitimou as estratégias de segregação, né? É uma visão muito positivista, tradicional, do direito reduzido a mero instrumento, quando não uma visão messiânica de um direito que, por si só, pudesse mudar realidades. O direito não muda realidades. Quando muito, ele pode criar melhores condições para a gestão pública, para a ação sociopolítica, ele pode dificultar muito a sua vida. Agora, mesmo no contexto de leis ruins, avanços têm acontecido, avanços significativos. Curitiba é um exemplo de toda uma ordem jurídica urbanística constituída ao longo de 20 anos de construção, né, de um urbanismo local, num contexto de centralismo político e institucional, de autoritarismo sociopolítico, de esvaziamento do poder municipal, de afirmação do direito de propriedade. Nós podemos discutir qual que foi o pacto sociopolítico que levou em Curitiba à constituição daquela ordem jurídica urbanística, que sempre foi classe média, exclusão, né, dos 20% de favelados, que até hoje são ignorados. Mas algo foi construído mesmo no contexto de leis muito ruins. Agora, leis maravilhosas por si só, sobretudo quando elas não são pensadas em função da capacidade de sua implementação,
não mudam realidades. Então dizia, nós temos uma lei ambiental maravilhosa, é uma pena que ela não seja cumprida. Bom, então nós não temos lei ambiental, né, maravilhosa, porque o cumprimento é condição de validade da lei. Né? Então, lembrar isso, que direito mais do que instrumento é processo. Processo aberto de disputas, tudo é disputado em todas as instâncias. É mais uma arena sociopolítica, não é a única. É mais uma arena sociopolítica. E mais, o direito só pega, a lei só pega quando ela tem pega nos processos sociopolíticos. Faltou a pega, não pega. Não é? Enfim, esse campo de disputas, né, lembrar que implementação é condição sine qua non. A luta é a mesma, a luta nunca acaba. Não há que se arrefecer a mobilização porque se aprovou uma lei. Pelo contrário, é redobrar a mobilização para que a lei seja, né, cumprida. Então, essa coragem de repensar o direito, para mim, é fundamental. E aí, nesse esforço, é lembrar o seguinte, que a ordem convive, na democracia pelo menos, a ordem convive com a transgressão. Sobretudo quando nós abraçamos essa ideia de um público que é maior do que o estatal, se o estatal nos falta, se o estatal nos falha, se o estatal nos trai, é no público que a gente tem que buscar nossas referências, naquele público que não é meramente estatal. Até agora, nós estamos tentando fazer reforma urbana meramente dentro do aparato político institucional estatal. Não é? Agora, há outras estratégias fora do aparato estatal, desse público mais amplo. Há uma série, pelo Brasil afora, de ideias, de iniciativas, de ações, pipocando por todo lado, né? Na área da moradia, do meio ambiente, da cultura, do gênero, da raça, da etnia, uma ênfase crescente na busca de soluções coletivas, a afirmação da categoria do comum. E aí, só um parêntese rápido, lembrar o seguinte, que nós hoje pensamos no baldio, o terreno baldio, como sendo, né, uma área de ninguém abandonada. O baldio é um instituto jurídico do direito português e espanhol, que significa aquela terra que não é nem do indivíduo nem do Estado, é a terra da comunidade. É o common do direito inglês. Cadê, então, o nosso processo de constituição de um público que seja comunitário e não meramente estatal? É esse desafio que está sendo colocado. Então, do movimento do sem-teto, o movimento do sem-terra, né, as ocupações de Belo Horizonte, que são cada vez mais autogestionárias, são exemplares nesse sentido. Eles têm mostrado que não precisam do Estado para nada. O que eles estão construindo hoje é legalizável do ponto de vista urbanístico, ambiental, técnico, com exceção de uma coisa. Eles estão pondo o dedo na ferida. Se tem uma única coisa que esses movimentos ainda precisam do Estado, é a questão fundiária. É a questão dos direitos fundiários, não é? Então, esse momento que foi salientado aqui, que é um momento de resistência, tem uma dimensão de desobediência. Desobediência que, enquanto pacífica, faz parte da ordem jurídica. Nós temos cada vez mais que nos agarrar nos princípios constitucionais que nos autorizam a questionar todas essas formas de violência estatal. Então, finalmente, como sair desse buraco é criar, tecer juntos estratégias combinadas de resistência que levem, em algum momento, a processos proativos, né? E que tenham escala, porque esse universo de ideias, iniciativas, ações que eu mencionei, não tem escala, né? São pequenas intervenções, não, nem tão pequenas, quer dizer, o ABC está lá agora com 6.000 pessoas ocupando, Belo Horizonte tem uma única ocupação com 30.000 pessoas, quer dizer, nem tão pequena a escala é, mas de qualquer forma, como, né? Então, de imediato, para recuperar a minha voz, para ter algo que dizer, o que eu acho é o seguinte, é abraçar a micropolítica. Abraçar a democracia que se faz na micropolítica, fora do aparato estatal que nos exclui, apoiar de forma competente, juridicamente competente, os atores e comunidades que estão buscando essas alternativas,
para a construção de uma nova agenda mais ampla que reflita a cidade do século XXI, as nossas necessidades atuais. Olho nas eleições, claro que isso é crucial para tentar reequilibrar um pouco que seja o quadro político institucional. Agora, sobretudo, ter o que propor. Porque o que eu tenho visto sistematicamente é o seguinte: vamos discutir condomínio? Vamos. Aí chega o Secov com um projeto de lei que tem artigo, a linha, parágrafo, inciso, tudo já pronto. O movimento social, não sei, eu não sei, não pode, não sei o quê. Quer dizer, temos que ser mais competentes na proposição. A gente tem muita intimidade com a crítica e muito pouca intimidade com a proposição de alternativas, não é? Lutar pela formação profissional, que passa pelas OABs, pelos cursos de direito, os juízes, os promotores que perderam essa bola completamente. Hoje, não fossem os defensores públicos, nós estaríamos aí sem qualquer, né, tutela nessa disputa. Buscar energia, sobretudo dos novos estudantes e profissionais, captar esse olhar que brilha dos estudantes, sobretudo. Eu fico sempre encantado com a maior ênfase que essa galera mais jovem tem dado, né, a esse ramo novo do direito. E envolver crianças e adolescentes, isso para mim é crucial. Porque no meio ambiente eles já estão lá, nos seminários, nos congressos, nas conferências, né? No direito urbanístico, não. Né? Aqui não tem uma criança, não tem uma sessão sobre adolescentes, não tem, desculpe. Enfim, reinventar. Se nós inventamos o direito urbanístico, está na hora de reinventar o direito urbanístico, e ninguém vai fazer isso por nós. Eu termino com 3 frases que têm me orientado, que têm me dado alento, que têm me trazido um pouco de voz. A primeira para mim, eu sempre penso nisso, essa formulação do Henri Lefebvre, que foi quem cunhou o conceito do direito à cidade: sonhar o impossível para apreender o campo do possível. Quer dizer, há sempre uma dimensão utópica em tudo que a gente faz, né? Mas, enfim, é não perder de vista essa utopia enquanto a gente vai construindo, disputando esses cenários possíveis. A outra frase que eu acho também muito comovente, do Walter Benjamin, que é somente por amor aos desesperados que mantemos a esperança. Né? Quer dizer, esse compromisso renovado com os excluídos, os segregados, né? os abandonados, os esquecidos, os maltratados, cujos números são cada vez, na verdade, maiores. Né? Mas uma outra, finalmente, que tem me chamado muito a atenção, nesse momento, né, do cólera, desse momento do Leviatã, desse estado, né, brutal, desse momento que o homem é lobo do homem, é voltar para Hobbes, porque Hobbes, quando ele cria toda essa filosofia do medo, Hobbes também era poeta. E dos poemas dele diz isso: minha mãe pariu gêmeos, o medo e eu. Em outras palavras, se a gente acredita em alteridade, o outro é sempre outro em relação a algo. Qual que é o algo do medo? É a esperança.